Olá, terceiro ano. Então, na aula de hoje, nós vamos começar com a correção dos exercícios da última aula. Então, os primeiros exercícios são equivalentes à equação de Nernst e o segundo exercício, aliás, o segundo exercício não, né? A segunda etapa de exercícios é referente à eletrólise ígnea. Então, vamos começar com os exercícios de equação de Nernst. Então, na questão número 1, nós tínhamos uma equação. Então, a primeira coisa é montar a equação de Nernst e depois achar o potencial da pilha naquele instante. Então, vamos começar. Então, a equação vai ser o ΔE igual a diferença de potencial, que é a inicial, quando você coloca a pilha para funcionar, não é isso? Menos 0,059 sobre N. Lembrando que esse N é a quantidade de elétrons que são transferidos, né? Do elemento que é o doador de elétrons para o que é o receptor. Neste caso aqui, o doador será quem? Será o zinco, que é o ânodo, e o receptor vai ser o cátodo, que é o cobre, vezes o log dos cátions. Então, nesse caso, é sempre do segundo membro para o primeiro membro. Então, tenho aqui, do zinco, 2+, sobre o cobre, 2+. Aí eu vou começar a resolver agora. Então, diferença de potencial será... Aí vem, professora, a questão não deu, certo? A diferença de potencial inicial. Aí é necessário que vocês recorram à tabela de potenciais padrão para cada elemento químico. Essa tabela já está no material de vocês algumas aulas atrás. Então, olha, só recapitulando, o do cobre, o cobre, 2+, mais 2 elétrons, quando ele sofre a redução, o valor dele é mais 0,34 volts. Mais 0,34 volts. O zinco, quando ele sofre a redução, então esses valores estão lá na tabelinha. Quando ele sofre a redução, o valor dele é menos 0,76 volts, certo? Aí, lembrando o assunto anterior que a gente tinha visto para achar o quê? A DDP. Então, nesse caso aqui, é elemento que apresenta o valor maior de redução, menos o que apresenta o menor valor de redução. Então, nesse caso aqui, olha, para eu achar essa diferença de potencial utilizando as equações, por isso que leva esse zerinho aqui, porque nós estamos utilizando os potenciais padrão, vai ser o quê? O maior, que é 0,34, menos o menor, menos 0,76. Então, menos com menos mais, então 0,34 mais 0,76, 1,1 volts ou 1,10 volts. Então, aqui, esse ΔE, 1,1 volts. Então, eu achei esse valor, eu vou jogar aqui. Então, 1,1 menos 0,059. Aí vem qual é o número de elétrons que são transferidos do ânodo para o cátodo. Vai ser o quê? Olha, se o zinco saiu de 0 para 2+, e o cobre de 2+ para 0, quer dizer que foram transferidos 2 elétrons. Então, esse N aqui é 2, vezes o log. Quanto vale a concentração do zinco 2+? 1 molar. Então, coloco, concentração 1. Lembrando um assunto do ano passado. Sempre que eu indicar algum número em química em colchetes, quer dizer que eu estou trabalhando com a molaridade dele.
Então, sobre do cobre, vai ser quanto? 0,1. Ok? Aí vamos continuar, vindo aqui para a parte de baixo. Diferença de potencial vai ser 1,1 menos 0,059 sobre 2, 0,0295. Algumas pessoas arredondam para 0,0296, mas eu prefiro trabalhar com 0,0295 vezes o log. Vamos aqui, deixa eu pegar outro piloto de outra cor. Então aqui, olha, fazendo a parte. Esse log aqui é o que? Esquece o log por enquanto. 1 sobre 0,1. Isso é a mesma coisa se eu andar embaixo uma casa com a vírgula, eu vou andar uma em cima também. Isso é a mesma coisa que 10 sobre 1, que é igual a 10. Então aqui, na hora que eu resolvo essa divisão, fica o log de 10. Vamos lá, o log de 10. Qual é o valor do log de 10? Log de 10 é igual a 1. Ok? Então eu vou colocar aqui agora, ó, o log de 10. Ou então, se eu não quiser, eu nem coloco mais, ó, eu coloco agora logo vezes 1, porque eu já resolvi aqui, certo? Então, o que eu vou fazer, ó? Esse ΔE é igual a 1, nesse caso aqui, ó, é 1,1 menos 0,0295 vezes 1 é o próprio número. Vai dar quanto aqui, ó? 1,0705. Quando eu fizer a subtração, eu vou encontrar esse valor. Então, essa aqui vai ser a resposta para a minha questão número 1, tá certo? Nós vamos agora para a questão número 2. Nessa próxima questão, é uma outra pilha, só que formada por estanho e zinco, e é para a gente saber novamente a DDP da pilha, quando as concentrações do estanho na forma de cátion esteja em 0,5 molar, e do zinco, eu esqueci de colocar aqui a carga, e do zinco 2+, 0,01 molar. Então, a primeira coisa que nós vamos saber é ir lá na tabela de potenciais padrão e encontrar os valores de redução para o zinco e para o estanho. Quando a gente chega lá, então a gente verifica que o zinco, a redução do zinco, então vamos bem devagar, certo? Para vocês entenderem bem direitinho. Então, a redução do zinco, a gente já viu na questão 1, que era menos 0,76 volts. Então, menos 0,76 volts. E do estanho, a redução dele, deixa eu botar aqui, peraí, do estanho, vai ser menos 0,14 volts, tá bom? Então, se eu já tenho os dois valores, então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair, né, o maior pelo menor, lembrando que para eu encontrar a diferença de potencial, se eu estou trabalhando com equações de redução, é aquele com maior valor de redução menos aquele com o menor valor de redução. Então, nesse caso, maior valor de redução, já que os dois valores são negativos,
o maior valor é o que mais se aproxima do zero. Então, quem mais se aproxima do zero é 0,14. Então, ele é o maior menos o menor, que é o menos 0,76. Então, vamos achar aqui a minha diferença de potencial com os valores de equação, que são padrões. Então, aqui, o maior valor, menos 0,14, menos, que é da fórmula, menos 0,76. Então, o ΔE vai ser igual menos 0,14, menos com menos, mais 0,76. Então, ó, 0,14 mais 0,76, eu subtraio e repito o sinal do maior. Então, o maior, nesse caso, é o 0,76, então, 76 menos 14 vai dar 62. Então, 0,62 volts. Achei o valor para o ΔE padrão. Vou agora para a minha equação de Nernst. Utilizar isso para eu achar qual é o valor da diferença de potencial quando não ocorre o equilíbrio entre os cátions das soluções. Então, vou começar. O ΔE igual ao ΔE, que é padrão, menos 0,059 sobre N, vezes o log das concentrações dos cátions. E lembrando que é sempre segundo membro sobre primeiro membro. Segundo membro, 0,01. Então, coloco aqui, ó, 0,01 sobre 0,5. 0,5. Certo? Aí, vamos para a parte de baixo agora. Então, o meu ΔE é igual. Qual é o valor da diferença padrão? 0,62 menos 0,059. Esse N aqui vai ser 2. Foram transferidos 2 elétrons do ânodo para o cátodo. É só ver que o zinco, ó, sai de 0 para 2. E o estanho está saindo de 2 para 0. O zinco doou 2 e o estanho recebeu 2. Então, aqui será, ó, 0,059 divididos por 2. Então, 0,0. Ao invés de eu fazer direto, porque muitas vezes eu escrevo, depois o aluno esquece de onde é que tirou, então vou fazer bem destrinchadozinho. Então, 0,59 sobre 2, que é o número de elétrons, vezes log. Quando eu faço 0,01 divididos por 0,5, isso vai dar 0,02. Então, é o log de 0,02, ok? Agora, vamos lá. ΔE igual 0,62 menos. Aí, 0,059 divididos por 2, 0,0295. Vamos ao log agora. Então, olha, deixa eu pegar aqui o piloto vermelho. Esse log, vamos à parte trabalhar com ele. Então, trabalhando com ele à parte, isso aqui é a mesma coisa que o log de 2 sobre 100. Concordam comigo? Porque, ó, 2 casas decimais, quer dizer que o 2 foi dividido por 100. Quando há uma divisão, quando há uma fração com logaritmo, o que vai acontecer? Isso aqui é a mesma coisa que log de 2 menos o log de 100, ok? O log de 2 sobre 100 é a mesma coisa que o log de 2 menos o log de 100. A questão
ela informou o valor do logaritmo de 2. Então, se não informou, o logaritmo de 2 é 0,301, tá bom? É um dos logaritmos mais utilizados no dia a dia da gente. É o de 2, é o de 3, tá certo? Então, aqui, log de 2, 0,301. E o log de 100 é só olhar a quantidade de zeros. Então, o log de 10 vai ser 1, o log de 100 vai ser 2, o log de 1000 vai ser 3. É só olhar a quantidade de zeros. Então, aqui, ó, log de 2 será 0,301 menos, aqui, quem vai ser? 2. Olha o número de zeros, ok? Menos 2. Então, um é positivo, outro é negativo. Então, subtraio e repite o sinal do maior. O maior é o 2. Então, ó, menos. Então, 2 menos 0,301 vai dar 1,699. Então, 1,699. Então, olha, eu já sei qual é o resultado aqui. Então, o log de 0,02 é igual a menos 1,699. Deixa eu pegar o piloto azul, vou colocar aqui, ó, vezes menos 1,699. Quando eu faço essa multiplicação aqui, essa multiplicação, isso vai dar um valor aproximado de 0,05, tá certo? É um valor aproximado de 0,05. Aí agora eu vou finalizar e achar o valor da minha DDP. O ΔE vai ser igual a 0,62, lembrando que menos com menos, mais 0,05. Então, o valor da minha diferença de potencial para esta pilha será de mais 0,67 volts. Encerrou aí a segunda questão. Eu acho que o mais complicado para vocês é vocês se lembrarem das regras de logaritmo, certo? E também fazer multiplicações com números pequenos, que são números decimais, mas é só ter calma que vocês chegam lá, tá bom? Então vamos para a próxima questão. E na última questão que eu deixei para vocês sobre equação de Nernst, ela pedia para vocês acharem o potencial de uma meia pilha formada por chumbo, aonde, ó, sai chumbo 2+, recebe 2 elétrons, forma o metal puro. Aí esse valor de redução é igual a menos 0,126 volts. E ainda no enunciado diz que a concentração dos cátions chumbo nesta pilha é igual a 0,001 molar. Então ele quer saber, novamente, o potencial quando o chumbo sai de 2+ para chumbo 0, certo? Então nós vamos fazer o seguinte: primeira coisa, equação de Nernst, ele quer saber o potencial da meia pilha. Então o ΔE vai ser igual ao ΔE 0 menos 0,0
59 sobre n vezes o log. Aqui, nessa questão, nós não estamos trabalhando com dois cátions, e sim com um cátion e o seu metal correspondente. Ele na sua forma sólida, ele na sua forma metálica. Então, nós vamos seguir aquela regra do segundo membro sobre o primeiro membro, tá bom? Então, ó, o segundo membro, o chumbo. Então, vai ser a concentração do chumbo sobre a concentração do cátion. Vamos desenvolver agora a ideia. Então, ó, o ΔE vai ser igual. Qual é o valor do chumbo, que é padrão? Menos 0,126 menos 0,126 menos, então, 0,059 sobre quantos elétrons o chumbo recebe? 2 elétrons. Então, 2 elétrons vezes o log. Vamos lá agora. Tá certo? Então, professora, mas na questão só veio a concentração do cátion chumbo, não veio do metal chumbo. Então, qualquer metal na sua forma sólida, nós vamos dizer que a concentração é igual a 1. Novamente, qualquer metal na sua forma sólida, a sua concentração vai ser igual a 1. Então, coloco aqui, ó, concentração do chumbo, 1 sobre o cátion dele, 0,001. Vamos resolver esse logaritmo à parte novamente. Então, vamos lá, olha, resolvendo esse logaritmo à parte. Então, sai o log por enquanto. Nós vamos resolver a fração. 1 sobre 0,001 vai ser a mesma coisa que o quê? Vamos lá, olha. Se eu estou dividindo o número inteiro por um decimal, é só eu andar com a vírgula para que eu tire ele de decimal. Eu vou andar quantas casas? Ó, 1, 2, ando 3. Se eu ando 3, aqui vai ficar embaixo o número 1. Mas se eu andei embaixo, eu vou andar em cima. Então a vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3. Andei quantas casas? 3 também. Em cima ficou 1000. Então, 1000 sobre 1, 1000. Não é isso? Então, isso aqui vai dar 1000. Então, qual vai ser o log de 1000? Foi o que eu disse na questão anterior. Quantos zeros ele tem? Ele tem 3. Então, o valor vai ser quanto? Vai ser 3. O log de 1000 é igual a 3. Então, vou jogar aqui o que eu encontrei e resolver a equação. Então, ΔE igual menos 0,126 menos 0,059 sobre 2, 0,0295 vezes 3. Quando eu multiplico 0,0295 vezes 3, vai dar o quê? 0,0885. Só que é negativo, menos 0,0885. Esse é o valor dessa multiplicação aqui, tá bom? Então fica ΔE igual menos 0,126 menos 0,0885. O que vai acontecer aqui agora? Então, sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Então, vai dar ΔE igual, vou repetir o sinal, tá certo? Então, menos, então, 0,126 mais 0,0885 vai dar 0,2145. Se quiser arredondar para 0,215, vocês podem também, tá bom? Então, ó,
0,2145 volts, ou então o ΔE vai ser aproximadamente menos 0,215 volts. Então isso vai ficar a critério de vocês, certo? Corrigindo esses exercícios de equação de Nernst, nós vamos agora corrigir os exercícios que ficaram de eletrólise ígnea. Vamos ao primeiro. A questão número 1 sobre os exercícios de eletrólise ígnea, nós já havíamos feito durante a aula, não foi? Que foi a eletrólise ígnea do iodeto de lítio na letra A e do fluoreto de cálcio, que foi a letra B. Aí nós vamos para a segunda questão. Foi uma de analisar as afirmativas, dizer se elas são verdadeiras ou falsas e marcar a alternativa correta. Então diz assim: o sal de cozinha é usado desde tempos imemoriais para a conservação de alimentos e, dada a sua importância, já foi usado como moeda. Deste fato, derivando o verbete salário. Do ponto de vista da química, analise as sentenças abaixo. A primeira diz assim: no sal, o sódio e o cloro são eletrólitos, minerais que conduzem eletricidade em nossos fluidos e tecidos. Essa afirmação é verdadeira. Primeiro, quem é o cloreto de sódio? O cloreto de sódio é o NaCl. Então, o cloreto de sódio em meio aquoso, no nosso organismo, ele está na forma de cátion e de ânion. Então, ó, Na+, mais Cl-. Então, os íons são condutores de corrente elétrica, tá certo? Então, eles são eletrólitos. Então, quando fala assim, no sal, o sódio e o cloro são eletrólitos, minerais que conduzem eletricidade em nossos fluidos e tecidos, a primeira afirmativa é verdadeira, tá bom? Vamos à segunda. Gargarejar com água morna e salgada pode acalmar uma garganta inflamada, porque através da osmose o sal remove os fluidos e reduz o inchaço. Vamos lá. A gente sabe que na inflamação ocorre um aumento do volume, não é isso? Então vamos analisar o seguinte: ano passado, em propriedades coligativas, nós vimos a osmometria. Então o que acontecia na osmometria? Então, indo lá para a osmose também, que é visto em biologia. O que acontece? Existe uma solução mais concentrada e outra menos concentrada. Então, e entre elas existe uma membrana porosa que permite a passagem do solvente. O que vai acontecer? Sai solvente da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, tá bom? Novamente, na osmose, eita, caiu aqui o meu piloto. Na osmose, vamos supor o seguinte: eu tenho um recipiente, uma solução que está mais concentrada, deixa eu botar assim, e uma solução menos concentrada. O que vai acontecer? Vai sair solvente da solução menos concentrada para a mais concentrada. Para que isso?
para que haja um equilíbrio na concentração. Então, com o passar do tempo, deixa eu pegar aqui o outro piloto. Com o passar do tempo, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu for analisar essa situação. Com o passar do tempo, o volume aqui vai diminuir e aqui o volume vai aumentar, que é para ver se a concentração de um lado se iguala à concentração do outro. Então, isso é a osmose, é a passagem de solvente de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Aí vamos lá. Minha garganta está inflamada. Então, com excesso ali de substâncias e o volume aumentado. Aí eu vou fazer um gargarejo com água com sal. Lembrando que água com sal, ela vai conter mais sais do que eu tenho na minha saliva, do que eu tenho no meu organismo. Então, a solução concentrada está entrando. O que vai acontecer com a garganta? Ela vai começar a liberar solvente lá de dentro. Então, o volume dela vai diminuindo. E por que água morna? A gente viu no assunto de cinética química que eu aumento a velocidade de uma reação quando eu aumento a temperatura. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade de saída de água lá de dentro. Aumenta a velocidade do processo. Então, consequentemente, vai ajudar a desinchar minha garganta. Então, a segunda afirmativa também é verdadeira. A terceira diz assim: o processo utilizado nas salinas, utilizando a energia solar para obtenção de sal de cozinha, é uma destilação fracionada. Não é. Vamos lá. Então, o processo utilizado nas salinas é o processo de evaporação, tá certo? Então, chega a água do mar ali, fica represada em algumas comportas ali. Então, com a ação do sol, a água vai embora, ela vai evaporando e fica o sal. O que acontece na destilação fracionada? A destilação fracionada é um processo de separação, ok, de um líquido e um sólido também, ou de um líquido e um líquido, depende da mistura homogênea que eu esteja considerando. Mas nesse caso de água e sal, ela separa água e sal? Com certeza, muito bem. Mas na destilação fracionada, no final do processo, eu fico com a água e fico com o sal. A destilação fracionada, ela separa esses dois componentes e no final da minha separação eu tenho os dois. Na evaporação, não. Eu fico com um, que é o sólido, desculpe, e a água, ela evapora. Aí vem a pergunta: e há necessidade de eu fazer destilação fracionada para separar um sólido e um líquido? Não, basta fazer uma destilação simples. Então, nesse caso, a destilação fracionada seria um processo mais caro e sem necessidade. Se no final, em uma salina, eu desejo apenas obter o sal. Então, o processo que a gente utiliza, o sol, vai ser a evaporação. Então, a terceira afirmativa é falsa. Na quarta, diz assim: a eletrólise ígnea do cloreto de sódio produz gás cloro, sódio metálico e hidróxido de sódio. Vamos ver uma coisa aqui. Vou ensinar o método que a gente chama de safado para fazer uma eletrólise, certo? Então não preciso montar aquelas equações que a gente viu na última aula, não. Existem coisas que a gente faz mais rapidamente na hora de fazer uma eletrólise para resolver uma questão de vestibular. A gente olha aqui, ó, cloreto de sódio. Esse aqui, o cátion, ó, cátion, cátodo, a gente imagina assim, cátion, cátodo, ânion, ânodo. Então aqui, ó, aqui ele vai pro cátodo e aqui esse vai migrar pro ânodo, certo? Ok. Ele sódio, sempre o primeiro, ele vai formar um metal. Então, ó, sódio vai formar um metal.
O primeiro sempre é o metal e o segundo é sempre o ametal. Então aqui é o cloro. Então o cloro, lembra que eu disse a vocês, o ametal forma uma substância com índice 2, ele vai formar o Cl2. Então o cloro é um gás esverdeado, acabou aí. Então na eletrólise do cloreto de sódio, quem eu vou formar? No cátodo eu vou formar o sódio metálico e no ânodo eu vou formar o gás cloro, tá certo? Aí vem, e de onde tirou esse hidróxido de sódio? Não vai se formar. Hidróxido de sódio irá se formar numa eletrólise aquosa. Aí nesse caso nem forma o sódio, tá certo? Forma o hidróxido de sódio, tá bom? E então é falsa, né? A quarta afirmativa. E a quinta diz: o sal de cozinha em excesso aumenta o volume do sangue. Sim, por quê? Vamos lembrar, se eu estou com excesso de sal de cozinha no meu sangue, eu preciso diminuir a concentração dele. Então, vai vir o quê? Vai vir solvente de outras partes para o quê? Para diminuir a concentração. Então, olha, sal de cozinha em excesso aumenta o volume do sangue, porque ele é higroscópico. O que é uma substância higroscópica? É aquela que retira água do ambiente. Então, não sei se vocês já repararam, muitas vezes em restaurante, no saleiro, eles colocam grãozinhos de arroz cru lá dentro. Por quê? Para evitar que o sal forme uma pedra e você não consiga utilizar depois. É só a gente sacudir que o arroz ajuda a soltar o sal. Então, sal é uma substância higroscópica. Outro exemplo mesmo, se vocês quiserem fazer em casa, vocês peguem um bocado de sal e coloquem em um pratinho e coloquem lá no canto, tá certo? No dia seguinte, vocês vão verificar que esse sal está úmido, mas ninguém molhou. Mas não precisa molhar. O sal, ele retira a umidade do ambiente, ele puxa a umidade para perto dele. Então, isso é uma substância higroscópica. Então, e consequentemente, aumenta também a pressão arterial. Verdadeiro. Então, as alternativas verdadeiras são as alternativas 1, 2 e 5. Então, a questão 2, a resposta para ela é a letra C. Na terceira e última questão sobre eletrólise ígnea, se tem a seguinte questão, ó. Um dos mais importantes metais do mundo moderno, o alumínio, é obtido pela eletrólise ígnea da alumina, Al2O3. Nesse processo, forma-se, além do alumínio metálico, um gás. Letra A, mostre por meio de semi-reação qual é esse gás. Letra B, o ponto de fusão da alumina é muito alto, cerca de 2060 graus Celsius. O que a indústria faz para fundir esse composto a um custo viável? E letra C, calcule a massa de alumínio obtida a partir de 20 toneladas de alumina, supondo um rendimento de 100%. Então, primeira coisa, nós vamos fazer a letra A. Mostre, por meio de semi-reação, qual é esse gás. Então, olha, a alumina vai ser o Al2O3. Então, eu vou fazer de duas maneiras. A maneira correta, que é aquela que a gente mostra todas as semi-reações, e depois a maneira mais prática, corrida, que a gente faz na hora de um vestibular, tá certo? Então, olha, a alumina eu vou aquecer e ela vai formar quem? Ela vai separar o cátion do ânion dela. Então, o meu cátion é o alumínio. Quantos eu tenho? 2. O 2 vai para frente. Então, tem 2 Al. A gente viu em regra de Knox que o alumínio é mais 3, não é isso? Mas aqui, ó, líquido, mais, e o oxigênio vai ser o 3O, líquido. Oxigênio a gente viu que é menos 2 e o alumínio mais 3. Mas se eu tivesse esquecido, então, como eles apresentam índices diferentes,
Então, o 3 sobe para o alumínio e o 2 sobe para o oxigênio. É uma outra maneira da gente lembrar, tá bom? Novamente, quando eles apresentam índices diferentes, então o alumínio é 2 e o oxigênio é 3, o 3 sobe para o alumínio e o 2 sobe para o oxigênio. O primeiro é sempre positivo e o segundo é sempre negativo. Então, aqui fica o 3 mais e aqui o 2 menos, tá certo? Aí já tenho a primeira equação, certo? Que é a de aquecimento. Eu aqueci a minha substância até ela se fundir. Então ela chegou no estado líquido e no estado líquido ela separa o cátion do ânion. Houve a separação. Vamos para a reação anódica. O ânodo vai para o ânion vai para o ânodo e o cátion vai para o cátodo. Então vamos lá. Na reação anódica, quem vai migrar vai ser o ânion. E quem é o ânion? O O2-. Então vou migrar ele, ó. O2-. Então ele está na sua forma líquida. Vamos analisar o seguinte. O primeiro, eu não disse na questão anterior que forma um metal e o segundo forma uma substância diatômica. Então o O vai formar quem? O O2. O O2, que é o gás oxigênio. Mas o que acontece no ânodo? Acontece a oxidação. Ele vai perder elétrons. Quantos elétrons ele vai perder? 2. Aí eu boto aqui, mais 2 elétrons, certo? Mas vamos analisar o seguinte. Um oxigênio não pode formar 2. Então eu vou balancear essa equação do ânodo. Então, se aqui eu tenho 2, aqui também eu tenho que ter 2. Então, eu boto um 2 aqui na frente. Aí, agora eu vou alterar o número de elétrons. Por quê? Um oxigênio libera 2 elétrons. 2 oxigênios vão liberar 4 elétrons. Então, aqui eu vou botar o 4. Pronto, formei a minha reação anódica. Vou para a reação catódica agora. Reação catódica será quem? Vai vir o alumínio, Al3+, ó, Al3+ líquido. Aí nesse caso, ó, ele vai sofrer a redução. Ele vai receber quantos elétrons? Mais 3 elétrons, vai formar o Al sólido. Tá bom? Pronto. Vamos agora montar a equação global. Prestem bastante atenção agora. Primeira coisa que a gente faz é igualar a quantidade dos elétrons. Quantos eu tenho aqui? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4. Então eu vou fazer o mínimo entre 4 e 3, que vai dar 12. Então isso significa o quê? Que essa equação inteira eu vou multiplicar por 3. E essa equação inteira eu vou multiplicar por 4. Novamente, quando eu for fazer a equação global, a primeira coisa é igualar a quantidade de elétrons. Então, no caso do ânodo, foram liberados 4 elétrons. No cátodo, foram liberados 3 elétrons. Então, o mínimo entre 3 e 4 é 12. Então, essa equação eu vou multiplicar por 3 e essa equação eu vou multiplicar por 4. Quando eu multiplico essa equação inteira por 3, vamos lá. Aqui eu tenho o 2, não é isso? Então, o 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu vou ter um 6, ó. Vou fazer em azul, 6. Aqui eu tenho 1 vezes 3, vai dar 3. 4 vezes 3, 12. Então, ó, 12 elétrons. Vou para de baixo agora. Aqui eu tenho 1 vezes 4, 4. Aqui eu tenho o 3 vezes 4, 12. Ó, vê que eu igualei a quantidade dos elétrons, certo? E aqui eu tenho 1 vezes 4, 4. Vou começar a fazer os cortes. Então, ó,
12 elétrons. Com 12 elétrons eu corto. Depois disso eu vou ver cátion e ânion. O cátion que eu tenho 4Al, 3+. Quantos eu tenho aqui? Eu tenho 2, mas eu preciso cortar o cátion e preciso cortar o ânion. Então, para eu cortar, eu preciso igualar os cátions e os ânions. Se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2, então quer dizer que eu vou ter que multiplicar essa equação inteira por quanto? Por 2, porque 2 vezes 2, 4, e eu posso cortar o alumínio. Então, eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Vamos lá. Quando eu multiplico, então aqui fica, ó, 1 vezes 2, 2. Então aqui eu boto 2. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 2, 6. Aí vamos cortar o cátion agora. 4Al3+ com 4Al3+. Eu corto. Vou ver o ânion agora. 6O2-, 6O2-. Ficou igual. Então, o que sobrou aqui em cima? Ó, sobrou o quê? Vou fazer em preto agora. Sobrou 2Al2O3 líquido, formando quem? O 3O2 gasoso mais o 4Al sólido. Ok? Então, o gás que foi formado no ânodo é o gás oxigênio. Só que há um porém com o gás oxigênio. Os eletrodos para esse tipo de eletrólise da alumina, para ela ser obtida, são eletrodos de grafite. Então, vamos lá, ó, eletrodos de grafite. Eletrodos de grafite. O grafite é formado por que elemento químico? Carbono. Então, o que vai acontecer? Quando eu formo o gás oxigênio no meu ânodo, ele vai reagir com o grafite. Quando ele reage com grafite, ó, carbono, grafite, mais o gás oxigênio, que é formado. Qual é o gás que eu vou formar? Vai ser o gás carbônico. Então, vamos lá. Na eletrólise ígnea da alumina, novamente, na eletrólise ígnea da alumina, no processo de eletrólise, eu vou formar o gás oxigênio na eletrólise, mas como fica ali, esse oxigênio vai reagir com o carbono, porque o meu eletrodo é de grafite. Então, no processo industrial, qual é o gás que eu vou obter na eletrólise da alumina? Vai ser o gás carbônico. Ok? Então, esse é o método mais complicado, porque mostra todas as equações. Aí eu disse a vocês que eu ia fazer o mais rápido para na hora de um vestibular, tá bom? Então, olha, quem é a alumina? Al2O3. Aí ela separa o quê? O alumínio e o oxigênio, não é isso? Ó, o alumínio e o oxigênio. Eu disse a vocês que o primeiro era o cátion, não foi isso? Foi isso que a gente viu. Então, ó, o primeiro é o cátion, então vai para o cátodo. O segundo é o ânion, vai para o ânodo. O primeiro sempre vai formar um metal e o segundo sempre vai formar uma substância diatômica. Então, quem eu vou formar aqui, ó? O Al sólido. E aqui eu vou formar o O2 gasoso, ó, substância diatômica. Então, olha, vê que se eu quisesse saber somente que elementos, que substâncias haviam sido formadas, eu não preciso passar por todo esse processo. Basta apenas eu ver, ó, oxigênio, eu formei oxigênio, alumínio, eu formei alumínio. Acabou aí. Agora, precisa saber que esse oxigênio vai reagir com carbono e vai formar o CO2 gasoso. Isso na obtenção da alumina. Então, assim que acabar o vídeo, quando eu colocar para vocês, eu vou
colocar no Google Classroom também algumas informaçõezinhas sobre a obtenção do alumínio para vocês verem direitinho como é que é esse processo para fazerem um Enem bem direitinho, tá bom? Vamos agora para a letra B. Vamos lá. Então, na letra B diz assim: o ponto de fusão da alumina é muito alto, cerca de 2060 graus Celsius. O que a indústria faz para fundir esse composto a um custo viável? Então é o seguinte: quanto maior a temperatura de fusão de uma substância, mais energia eu preciso para chegar naquela temperatura. Então, mais custo eu vou ter. Então, isso é inviável para uma indústria. Qualquer indústria, ela quer diminuir os gastos. Então, o que ela faz? Ela vai adicionar uma substância como fundente. Então, o que é um fundente? É uma outra substância adicionada que ajuda a diminuir, nessa mistura, né? Ela ajuda a diminuir o ponto de fusão da outra substância, certo? Para que eu consiga fazer o meu processo. Então, o fundente da alumina é a criolita. Então, a indústria adiciona a criolita. Quem é a criolita? Criolita é um sal também, tá bom? Então, a criolita, deixa eu botar aqui. A criolita é o 3NaF vezes, AlF3. Então, a indústria adiciona a criolita como fundente para baixar o ponto de fusão da alumina para que eu possa extrair o alumínio, que é tão utilizado no dia a dia da gente. E na letra C, ele diz assim: calcule a massa de alumínio obtida a partir de 20 toneladas de alumina, supondo rendimento de 100%. Então, a gente resolve por estequiometria. Então, a primeira coisa é saber qual é a reação direitinho. Então, a reação direitinho foi aquela que nós encontramos na letra A, aquela primeira logo. Então, a primeira equação foi essa, ó. 2Al2O3, é isso, líquido, formando 4 AL, lembrando, ó, 2 vezes 2, 4, tem 4 alumínios, né? Sólido, mais oxigênio, são 3. O2 gasoso. Esquece a reação com o eletrodo, tá certo? Então, essa é a equação. Só que ele quer saber a quantidade de alumínio que é formada a partir de 20 toneladas de alumina. Então, olha, quando a gente resolve alguma questão por estequiometria, a primeira coisa é ver quais são as duas substâncias que vão ser relacionadas. É a primeira coisa. Então, quem vai ser relacionado é a alumina e o alumínio. Então, eu não estou falando do oxigênio, eu descarto logo ele aqui, certo? Eu descartei ele. Aí, a alumina, ela, deixa eu pegar aqui os outros pelutes. A alumina apresenta quantos mols aqui? 2 mols. Então, vamos começar a fazer as igualdades. Então, ó, 2 mols. Então, eu tenho 2 mols de alumina, que vão fazer quantos mols de alumínio? 4 mols de alumínio. Após a gente fazer essa igualdade de número de mols, para isso a equação precisa estar
corretamente balanceada, nós vamos mexer agora com massa molar, tá bom? Então, a questão não deu massa molar, mas era uma questão de vestibular. Então, consequentemente, no vestibular veio os valores das massas atômicas. Então, olha, então supondo que lá na frente da prova, da questão do vestibular, vê esses valores aqui, ó. O alumínio, ele é 27 U, ok? E o oxigênio é 16 U. Primeira coisa é achar a massa molar da alumina e a massa molar do alumínio, tá bom? Então, a massa molar alumina não é Al2O3. Então, o alumínio vale quanto? 27. Então, 27 vezes quantos átomos eu tenho dele? 2. Mais oxigênio vale 16 vezes 3. Eu tenho 3 átomos. Então, aqui, 27 vezes 2, 54. 16 vezes 3, 48. Quando eu somo isso, a minha massa molar vai dar 102, ok? Essa é a massa molar da alumina. E do alumínio, não tá sozinho, é 27, tá bom? O alumínio é 27 e a alumina é 102. Então, vamos lá. A massa molar da minha alumina vai ser 102 e do meu alumínio vai ser 27. Só que, lembrando que a unidade de massa molar é gramas por mol. O que significa isso? Cada mol de alumina vai ter 102 gramas. Aí vem pra cá, eu tô trabalhando com quantos mols de alumina? 2 mols. Então, se um mol de alumina vai ter 102 gramas, 2 mols vai ter quanto? 204 gramas. Então, aqui, olha, vou começar agora a fazer a minha relação de massas. Então, aqui, 204 gramas vão originar quantos gramas de alumínio? Então, olha, 1 mol de alumínio vai ter 27 gramas. Então, 2 mols de alumínio vão ter quantos gramas? 108. Por quê? Vai ser 27 vezes 4. Então, 108 gramas. Então, ó, já peguei a minha primeira relação agora, ó. Se 204 gramas vão formar 108 gramas, então 20 toneladas vão formar quanto? X. É isso que a questão ela quer saber. Quanto de alumínio, qual a massa de alumínio, quantas toneladas de alumínio vão ser formadas a partir de 20 toneladas de alumina, tá certo? Então vamos lá, 20 toneladas, aqui ó, a parte, 20 toneladas é igual ó, a 20 mil quilos, não é verdade? Só que eu vou transformar ainda para gramas, que eu estou trabalhando com gramas ali. Então, de quilos para gramas, eu multiplico novamente por 1000. Então, ó, isso é a mesma coisa que 20 mil ó, quilos. Então, 20 milhões de gramas. 20 milhões de gramas é a mesma coisa, ó. Isso aqui são quantos zeros? 6. Que 20 vezes 10 a sexta, ok? Gramas. Então, 20 toneladas é a mesma coisa que 20 vezes 10 a sexta gramas. Então, vou colocar aqui. Então, 204 gramas estão para 108, assim como 20 vezes 10 elevado a 6 gramas está para X. Então, eu vou multiplicar o meio pelos extremos. Quando eu multiplico o meio pelos extremos, vai ficar 204x igual a, olha só, 108 vezes 2 vai dar quanto? 216, não é isso? 216, mas eu não tô com 2, eu tô com 20. Então, vai dar 2.160 vezes 10 elevado à sexta.
certo? X vai ser igual a 2.160 vezes 10 elevado à sexta sobre 204. Quando eu faço essa divisão aqui, vai dar aproximadamente, ó, X vai dar... Deixa eu botar pra cá, que é pra não ficar muito embaixo. X vai dar aproximadamente 10,6 vezes 10 elevado a 6. Aí vem, eu quero tirar esse 10 à sexta, porque se for assim, olha, eu tô trabalhando com gramas, finalizei aí. Mas e se eu não quiser a minha resposta assim em gramas? Porque o meu enunciado estava em toneladas. Esse 10 à sexta gramas não é a mesma coisa que toneladas, porque eu não fiz essa conversão até chegar aqui. Então, basta eu substituir isso aqui por toneladas. Então, a minha resposta será X igual, né, aproximadamente nesse caso, 10,6 toneladas de alumínio. Então, aí vem, e o rendimento foi de 100%. Então, eu não preciso mais continuar o cálculo. Porque, por exemplo, se tivesse outro tipo de rendimento, então, supondo que foi um rendimento de 80%, eu pegaria essa minha resposta no final e multiplicaria por 0,8. Ou então multiplicaria por 80 e depois voltaria 2 casas, que é para tirar de porcentagem, tá certo? Então, é assim que se trabalha com rendimento. Então, estequiometria, novamente, nós vamos analisar uma equação química, ela precisa estar balanceada corretamente, como ela estava. Primeira coisa é tirar o número de mols dela. Então, número de mols de fulano que reage com Beltrano. Se eu estiver trabalhando com massa, que foi esse caso, então qual é a massa referente àquela quantidade de mols? Para isso a gente precisa saber a massa molar. Então a gente fez o cálculo da massa molar da alumina e do alumínio. Então, da alumina, 102 gramas por mol. Como eu estou trabalhando com 2 mols, eu multipliquei por 2, deu 204. A massa molar do alumínio é 27. Como eu estou trabalhando com 4 mols, eu multipliquei por 4, 108. E comecei a minha relação. Se 204 formam 108 gramas, então 20 toneladas vão formar quanto? X. Por que que eu converti para gramas? Porque eu tenho que trabalhar com as mesmas unidades. Tá certo? Aí aqui, fiz o meio pelos extremos. Achei que X era aproximadamente 10,6 vezes 10 a 6 gramas. Convertendo para toneladas, aproximadamente 10,6 toneladas, tá bom? Então, encerramos aqui a última questão de eletrólise ígnea. Nós vamos encerrando a aula de hoje por aqui. Não vamos ver assunto novo porque o vídeo ficou bastante extenso por conta da correção dos exercícios, certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo para vocês.